E aí, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Vamos retomar hoje nosso devocional. Então, nós paramos em Lucas 8, hoje nós vamos para Lucas 9, certo? Então, Lucas 9 Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E olha só que interessante, gente, ele deu essa autoridade para os discípulos. Então, nós que somos discípulos de Jesus, a gente tem essa mesma autoridade, entendeu? Para expulsar demônios, para curar doenças, pregar o evangelho e curar os enfermos. Tudo isso no nome de Jesus, não no nosso nome, né? Mas no nome de Jesus a gente tem esse poder e essa autoridade. Por isso que eu sempre falo, sempre que você pedir ou falar alguma coisa, é sempre no nome de Jesus. Porque o nosso nome, né? No nosso nome a gente não tem poder e autoridade nenhum. Mas quando a gente fala no nome de Jesus, então o reino espiritual tem que obedecer. Não levem nada, versículo 3, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, Jesus falou isso porque Jesus estava sendo o próprio provedor, né? Dizendo, tipo, eu serei a provisão de vocês, nada irá vos faltar. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não o receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Tipo, se não aceitarem a palavra de Jesus, sacuda o pó, né? Tipo, vocês fizeram sua parte. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem os apóstolos a Jesus, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Peraí, gente, deixa eu pegar meu óculos aqui. Aí, agora melhorou. Então ele os tomou e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as escolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao final da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que elas possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Gente, aqui fala cerca de 5.000 homens. Naquela época não eram contadas mulheres e crianças, tá? Então, 5.000 homens, imagina que fosse pelo menos a metade deles que tivesse ali com esposas. E naquela época, lembra que eles tinham muitos filhos, né? Então, provavelmente é uma multidão de muito mais de 10.000 pessoas. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Gente, olha que interessante. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos,
Ele simplesmente deu graças, agradeceu a Deus e entregou para os discípulos e falou, primeiro ele falou, organiza grupo de 50 pessoas, né? Então eles sentaram provavelmente na grama daquela multidão toda, eu imagino que devia ter umas 10 mil pessoas, daquela multidão toda ele organizou, né? Pediu para que se organizasse grupos de 50 pessoas. Então o que eu observei aqui? Que antes de realizar o milagre, é preciso haver uma organização, né? Jesus não fez de qualquer jeito, não, fez grupo de 50, tudo certinho, para que todos recebessem e para que houvesse uma organização na multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, é preciso, gente, a gente estar com a nossa vida organizada, com a nossa vida limpa, né? Para que então venha um milagre. Jesus primeiro organizou, depois fez um milagre. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa organizar primeiro se a gente quiser viver o milagre. E olha só, aí se multiplicou, os discípulos começaram a distribuir e não acabava mais. Então fala no versículo 17 que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Gente, todo mundo comeu até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios. E esse Jesus, gente, que fez tudo isso, é o mesmo Jesus de hoje. Talvez você esteja passando por alguma necessidade em alguma área da tua vida, e o nosso Jesus é o Deus da multiplicação. Ele multiplica, ele pega um cisco e ele transforma em muita coisa, né? Ele pegou de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou essa multidão toda. Então, e às vezes você está muito preocupado com o dia de amanhã. E o próprio Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Observa os passarinhos, os lírios do campo, se o Pai cuida deles, muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? Então, se Deus cuida, gente, até dos passarinhos, de tudo, imagina dos filhos dele. E tem uma palavra que ele fala assim, que fala assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Tipo assim, o que Deus tinha de melhor, ele deu pra gente, que era o seu próprio filho, para que morresse por nós. Aí fala assim, como que ele não dará com ele também todas as coisas? Então, se ele já deu pra gente o que ele tinha de melhor, você acha que as outras coisas para ele dar pra gente é sacrificial? Para Deus é fichinha. A gente só precisa crer. Por quê? Porque é a nossa fé que atrai o milagre. É muito importante que a gente sempre se lembre que sempre que Jesus falava, curava alguém, salvava, ressuscitava, né? Curava paralíticos, cegos, enfermos, leprosos, ele falava assim, a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te curou, né? Então assim, é a fé que permite que todas as coisas aconteçam, e a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, gente, ela não anda por vista, ela anda pelo que crê, pelo que sabe. Porque se a gente for andar por vista, o que é andar por vista, Mari? É você ver somente o mundo natural, entendeu? Você olhar somente para os teus recursos naturais. Porque se eles tivessem olhado só para aqueles 5 pães e 2 peixes, os discípulos olharam só para os recursos naturais, eles tiveram uma visão só material. Jesus já olhou para aquilo ali e já viu aquilo multiplicado, porque para ele tudo é possível, tudo, não existe nada impossível para Jesus. Então, se você está precisando de um milagre, creia que ele faz, e ele faz, será feito conforme a tua fé. Ele já fez infinitamente milagres, infinitos milagres na minha vida e continua fazendo, sabe? Coisas que só ele poderia fazer, que não tem explicação natural para as coisas que acontecem. É só Jesus mesmo, entendeu? Mas para isso é importante que você tenha fé. Maria, eu não tenho muita fé, como que eu faço para ter fé? A Bíblia fala que que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito exatamente assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que você está fazendo agora, você está aumentando a tua fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, gente, eu falo para os meus alunos MVE também, todos os dias escutem a palavra de Deus, todos os dias escutem um devocional aqui, enquanto você está escovando os dentes, está se arrumando, antes de ir para o trabalho, ou no carro dirigindo, porque esse conteúdo também está no Spotify, que você pode baixar e depois escutar offline, ainda que você não tenha internet, entende? Então, assim, sempre esteja se alimentando da palavra,
não se alimentando de músicas com letras negativas, de coisas, notícias ruins que passam na televisão, porque vai aumentar na tua vida, vai se agigantar aquilo que você der mais ouvidos, aquilo que os teus olhos veem. Então, para a gente andar por fé e não por vista, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. É só ouvindo a palavra que a nossa fé aumenta, certo, gente? Então, vamos continuar no versículo 18, fala sobre a confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então, lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E ele respondeu: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha só, gente, por quem que Jesus foi rejeitado? Então, assim, se você está sendo rejeitado, não se preocupe. Imagina, o próprio Jesus foi rejeitado. Imagina se a gente não vai passar por isso também, entendeu? A gente pode passar e tá tudo bem, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então, por mais que a gente faça, a gente nem sempre consegue agradar todo mundo e tá tudo certo. Você só tem que fazer a tua parte, não esperar a aprovação de ninguém, né? Porque quando a gente faz para esperar a aprovação dos outros, a gente já tá fazendo com a motivação errada. E quando a gente faz para agradar a Deus, importa que a gente seja aprovado por Ele, né? E Jesus tudo que ele fazia para agradar a Deus, ele não fazia para agradar homens. E olha justamente por quem que Jesus era rejeitado: pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, que eram considerados homens de Deus, e pelos mestres da lei, aqueles que eram estudiosos da Bíblia, porque quando fala lei aqui é a Bíblia, o Antigo Testamento, porque não existia o Novo, né? O Novo só veio depois de Jesus, que é isso que a gente está lendo agora, que começa pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, e assim vai. Então, e ele já advertiu os discípulos que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente acha que servir a Jesus é perder a vida, é perder os prazeres desse mundo, tudo. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 aninhos, e as pessoas falavam: você tá louca, Mário? Hoje, tipo assim, meio que virou modinha, né? O mundo gospel. Hoje é bonito ser cristão. E muitos são só da boca pra fora, né, gente? Tem muita gente aplaudindo aquilo que Deus tá reprovando. Mas, enfim, na minha época era muito, assim, careta, sabe? Era muito careta, você ser um cristão naquela época. Então, assim, meus próprios amigos falavam assim: meu Deus, Mari, você tá louca, isso daí é pra quem já tá velho, você vai perder a tua vida, né? Isso aí é pra quem já tá velho, pra quem já fez de tudo na vida, depois vai pra igreja, depois vai pra Jesus. Então, assim, no sentido de você vai deixar de curtir o mundo, de festar, de beber, de ficar, de fazer tudo, né? O que eu fazia antes dos 18 anos. E então tem muita gente que acha que servir a Jesus é perder a vida, mas na verdade quando a gente perde, entre aspas, abrindo mão desses prazeres momentâneos, é aí que a gente ganha a vida, é aí que a gente ganha a salvação, né? Aí ele fala no versículo 25 assim: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar.
Olha que interessante, gente, quando eram coisas mais íntimas assim, dos 12, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E dentre Pedro, Tiago e João, o mais íntimo dele era João, às vezes ele só chamava João. Isso mostra o quê? Que a gente precisa saber quem são os nossos amigos de verdade, né? Então, algumas coisas ele só revelava a Pedro, Tiago e João, e a outra somente a João, que escreveu Apocalipse, né? Eu estive lá na gruta, na caverna, onde ele escreveu o Apocalipse, que foi em Éfeso. E então, assim, a gente tem que saber discernir quem são nossos amigos pra gente falar nossas intimidades, quem são os amigos pra gente só dar aquele oi, né, o social, oi, tudo bem, não sei o quê, dar uma risada, né, manter uma superficialidade mesmo e não aprofundar coisas pessoais tuas, certo? Nunca abra o teu coração ou fale dos teus problemas ou nada para pessoas que não vão poder te ajudar, entendeu? Então, essas pessoas só vão levar, às vezes, para frente ou te perguntam, mas não é porque estão com interesse em te ajudar. Na verdade, estão com interesse em saber da tua vida, por curiosidade mesmo. Então, faça como aquela mulher, né, que o filho dela tinha morrido e as pessoas, e ela foi até o profeta e as pessoas que passavam por ela, oi, tá tudo bem? Ela, vai tudo bem, vai tudo bem. E o filho dela estava morto, como que estava tudo bem? Porque ela sabia que ela não devia falar nada para quem não pudesse resolver. Ela foi direto à pessoa que podia resolver, que era o profeta Eliseu, entendeu? Então, assim, cuida com quem você vai contar as tuas coisas, certo, gente? Então, que Deus te dê discernimento, quem que é teu amigo de verdade e que ele esteja afastando do teu caminho quem não é amigo verdadeiro, tá bom? Enquanto orava, versículo 29, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas brancas, né? E resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Eu amo essa alva aqui porque marinalva, um dos sentidos de marinalva é branco, limpo, transparente. Acho muito bacana. Resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então ele teve, né, Moisés e Elias apareceram por ele em visão e e o rosto dele se transfigurou. Ele estava tipo iluminado, um brilho muito, muito grande. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Ó, tá vendo? Tem que ser amigos que você sabe que você vai contar e não é aquele amigo que vai passar pra frente. Ó, eu vou te contar isso, mas não conta pra ninguém. Aí o outro que ouviu vai falar pra outro, ó, vou te contar isso, mas não conta pra ninguém. Vou te contar e daí vai passando pra frente, daqui a pouco todo mundo tá sabendo da tua vida. Então, cale-se. Você tá feliz, tá vivendo teu relacionamento, tá às 1000 maravilhas? Fique quieto. Você tá triste? Fique quieto, só fale para a pessoa certa. Está passando por um problema? Fique quieto. Tá ganhando muito dinheiro? Fique quieto. Tá perdendo dinheiro? Fique quieto. Fale somente para quem pode resolver o teu problema, né? E primeiramente você vai para Deus, para Jesus, que é a pessoa certa, né, que pode resolver o teu problema. E, claro, é muito bom a gente ter um amigo, né, gente? A Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Então, uma das minhas orações sempre é, Deus, tira do meu caminho aqueles que não são teus amigos e traga para o meu caminho os teus amigos e as tuas amigas. Eu quero ser amiga dos amigos de Deus, que são pessoas de verdade, né? Em quem a gente pode confiar. Continuando, a cura de um menino endemoniado. Versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele.
Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-se em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino tinha vindo, Jesus falou isso por quê, gente? Porque eles conviviam com Jesus dia e noite. Eles viam os milagres. Jesus falou: eu dou a vocês autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ir tudo. A mesma autoridade que Jesus tinha, Jesus passou para eles. E eles não usavam. Por quê? Porque eles não tinham fé suficiente mesmo andando com Jesus e vendo todos os milagres. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês e terei que suportá-los? Tipo assim, até quando? Eu não vou estar com vocês daqui a pouco, vocês vão ter que fazer isso, entendeu? Então por que não começam agora? E ele falou: traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos, atônitos é admirados, tá, gente? Atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens, mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra. Quem será o maior? Versículo 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, viu, gente? Jesus conhece os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa. Conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-o em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, assim, Jesus estava falando, aquele que quiser ser grande, que quiser ser, se achar, esse vai ser o menor. E aquele que for o menor, tipo, aos olhos dos outros, mas que for servo, que vem para servir, esse vai ser o maior no reino de Deus. Porque Jesus sempre falava, maior é aquele que serve do que aquele que é servido, que é exatamente o oposto do mundo em que a gente vive, né, aqui do planeta Terra. Mas Jesus falou que nós estamos no mundo, mas que nós não somos deste mundo. Então, assim, nós não temos que viver segundo os padrões deste mundo, porque neste mundo, maior é aquele que é servido, né? Maior é aquele que é servido, as pessoas que têm dinheiro, as autoridades, os governantes, são servidos. Mas Jesus falou que maior é aquele que serve. Então, para Jesus, muito maior é uma pessoa que serve, que ajuda as outras, um missionário, ou nós mesmos com aquilo que nós podemos, do que aqueles que são servidos. 49. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição samaritana. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que ele seria entregue, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los.
e foram para outro povoado. Então, olha só, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, curar aquele menino lá que o pai dele pediu, né, para os discípulos orarem. Mas agora eles falaram, Senhor, quer que a gente faça descer fogo do céu para destruir? Então, assim, peraí, para usar o poder que eles receberam para se vingar dos outros, eles poderiam usar. Mas para curar o menino endemoniado, aí eles não usaram esse poder. Então a gente tem que cuidar com isso, gente, porque muitas vezes, em vez de colocar nas mãos de Deus, quando a gente sofre alguma injustiça, quando a gente é traído, enganado e tal, o desejo do ser humano é o quê? É se vingar dessa pessoa. E Jesus fala pra gente orar pelos nossos inimigos. É uma coisa fácil? Não, mas em Deus a gente pode. E também perdoar. Claro que perdoar não significa ter que conviver com a pessoa, né? Perdoar e ficar livre, porque quando a gente não perdoa, quem fica amarrado é a gente. A outra pessoa, ela vai colher o que ela plantou. Agora, se você não perdoa, você também fica amarrado, entendeu? E preso, impedido de receber aquilo que Deus tem para te entregar, porque você tá ali preso naquele rancor, naquela amargura, naquele ódio, naquele desejo de vingança. E quando Deus fala, ele fala, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a Bíblia fala também, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Se alguém te fazer mal, você continua fazendo o bem, certo? Quão difícil é seguir Jesus, versículo 57. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ele quis dizer, deixe que os mortos, ou seja, aqueles que estão mortos espiritualmente, que estão cegos espiritualmente, sepultem os mortos. Porque depois que já morreu, você não tem o que fazer, né? Você tinha que ter feito enquanto estava vivo. Depois que partiu, é aquilo que eu falo. As pessoas às vezes me perguntam, Mari, como que você superou a morte do teu pai, da tua mãe? Como que você... Porque, gente, eu fiz tudo o que eu podia por eles enquanto estava ao meu alcance, enquanto eles estavam vivos. Eu fiz tudo o que eu podia da melhor forma possível, né? Eu honrei, eu cuidei, eu fiz tudo. E depois que eles partiram, eu tive paz. Claro que eu sofri principalmente com a morte da minha mãe, porque foi muito repentina, né? E sofri tudo, mas logo o luto passou e ficou só a saudade, mas é uma saudade sem dor. Porque não tenho do que sentir remorso, ou, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Não, porque aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Então Jesus falou, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tipo assim, se já morreu, não tem mais o que fazer, então não perca tempo. Mas vá e anuncia o reino, né? Vai e anuncia para aqueles que ainda estão vivos, que você ainda pode fazer alguma coisa. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando a gente coloca a mão no arado, o que é colocar a mão no arado? Arado, para quem não sabe, era aquela época, tinha a junta de bois. O que é uma junta de bois? São 2 bois que eles colocam juntos, colocam uma canga em cima, às vezes são vários bois de dupla, e atrás eles colocam um arado. Hoje tem máquinas para isso, né, gente? Tem arados que são, tipo, gigantesco. Você já deve ter visto no campo. Um arado é aquele que tem aquelas rodas gigantes de aço com pontas que vai arando a terra. Por exemplo, uma terra dura, uma terra seca, uma terra pedregosa. O arado ele vai passando várias vezes até amolecer aquela terra, até que aquela terra se torne fértil. Depois ela é adubada para quê? Porque se você jogar semente naquela terra seca do jeito que tá, ela não vai dar fruto, não vai nem penetrar na terra, porque ela tá toda seca, dura, cheia de pedra, cheia de coisa. Então o arado ele vai destruindo aquelas pedras, vai moendo tudo, vai perfurando a terra e trazendo a terra lá de baixo e deixando aquela terra fofinha, preparada, pronta para receber a semente e com espaço para as raízes se aprofundarem e assim ela crescer e dar frutos.
E assim também Jesus falou, aquele que põe a mão no arado, né? Ou seja, que começa a fazer a obra de Deus e depois desiste e olha para trás, tipo, no sentido, tipo, eu não vou continuar com isso, não é apto para o reino de Deus. Então, é para a gente continuar até o fim. Às vezes a gente passa por adversidade, gente, mesmo servindo ao Senhor, claro que passa, mas em tudo, a Bíblia fala, em tudo vocês são mais do que vencedores. O que é mais que vencedor? Aquele que sofre uma luta já é mais vencedor por estar com Jesus, porque a vitória já é garantida. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer? Entende? Então, tem prova, sim, mas essas provas são só para fortalecer a gente. E Deus não permite a gente passar nenhuma prova que não tenha um sentido, que não venha cooperar para o nosso bem. A Bíblia fala que aqueles que amam o Senhor, fala assim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E quando Deus diz todas as coisas, são todas as coisas, mesmo aquelas que a gente não entende no momento, mas isso lá na frente vai cooperar para o nosso bem. Muitas coisas na minha vida deram certo, mas que antes deram errado. E elas não teriam dado tão certo se lá atrás não tivesse dado errado. Então, até aquilo que a gente acha que deu errado, na verdade deu certo. Porque a gente só vê o aqui agora. Agora Deus tá vendo lá na frente, entendeu? Ele sabe o que a gente ia sofrer lá na frente, o que a gente ia passar lá na frente, se isso tivesse dado certo agora. Talvez um relacionamento, talvez uma oportunidade que você queria e que não deu certo. Mas por quê? Porque ele tem algo melhor para você, melhor e maior para você lá na frente. Então, a gente tem que agradecer. Deus, deu certo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Deu errado, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço, porque se deu errado é porque o Senhor tem algo maior e melhor para mim, certo? E claro, algumas vezes pode dar errado por inconsequência nossa mesmo, por falta de sabedoria, ou porque a gente plantou algo ruim e aí vem a colheita, né, daquilo que a gente plantou, mas a partir do momento que você para de colher, de plantar coisas ruins e começa a colher coisas certas, eu até fiz um vídeo no meu outro canal, Marinalva Calegário, que, nossa, é muito esclarecedor, gente, eu sugiro que vocês assistam, que fala assim, aquilo que é seu já está pronto, e aí eu falo, por que você ainda não recebeu aquilo que é seu? E aí você vai entender, né? Então, tem coisas que já estão prontas, que já são nossas no mundo espiritual, mas por que você ainda não recebeu? Então, assistam esse vídeo, eu tô de blusa rosa nele, tá? Então assista esse vídeo completo lá no canal no YouTube, no Instagram tem só trechinhos dele, e ele foi muito libertador e esclarecedor para muita gente que não entendia por que elas ainda não tinham recebido aquilo que é promessa delas, que está na Bíblia, entendeu? Por que elas ainda não tinham acessado aquilo que já é delas no mundo espiritual. E nesse vídeo vocês vão entender e aprender a como agir de forma que vocês possam acessar aquilo que já é de vocês no mundo espiritual, aquilo que Jesus já conquistou para nós no mundo espiritual. Certo, gente? Então é isso, nós terminamos aqui o devocional de hoje, Lucas 9, e no próximo será Lucas 10. Então vamos orar para a gente encerrar o devocional de hoje, tá bom? Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, grandemente e profundamente pela tua palavra, porque a tua palavra, ela nos liberta, Senhor, como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como a tua palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo perece e o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas quando nós temos conhecimento da tua palavra, então nós não perecemos, então jamais seremos destruídos, porque nós conseguimos acessar aquilo que é nosso por direito legal, a herança que o Senhor deixou pra gente. Paizinho, muito obrigada pela tua palavra, porque ao ler, ao escutar a tua palavra, é a única forma de aumentar a nossa fé e todas as coisas nós alcançamos pela fé, Senhor. E fé significa a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós temos a certeza, ainda que a gente não esteja vendo, nós temos a certeza de todas as tuas heranças para nós.
e também a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que no início pareça algo negativo e que a gente não entenda, vai cooperar para o nosso bem, porque a tua palavra não mente. E o Senhor falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, então coloca no nosso coração amor por ti, nos ensina a te amarmos e a te adorarmos em espírito e em verdade. Como a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre a terra buscando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Paizinho amado, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a te amar e te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos a sermos filhos interessados no Senhor, em conhecer o teu coração, os desejos do teu coração, andar conforme a tua vontade, Senhor, aqui na terra. E não somente filhos interesseiros que queiram somente as tuas mãos, as tuas bênçãos, mas que a gente venha querer ver a tua face, Senhor, a ter intimidade contigo cada dia mais e mais. Encha-nos da tua presença, encha-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Nesse dia, Paizinho, que nós consagramos a ti, entregamos nossas vidas a ti, tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor tome o controle de todas as áreas da nossa vida. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria. Eu peço sempre sabedoria ao Senhor, porque a tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e não negará. E a tua palavra não mente, Senhor. Então eu peço sabedoria cada vez mais, Senhor, a tua sabedoria sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão meu, de cada irmã minha que está ouvindo esta oração agora, que está ouvindo, Senhor, esse devocional, que eles, cada um deles e suas famílias aqui representadas, por eles, Deus, que estejam recebendo do alto agora, do Senhor, diretamente do Senhor, a tua sabedoria, o teu discernimento, Senhor, diligência, prudência, Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e o nosso entendimento para que nós estejamos vendo, entendendo o mundo espiritual, que a gente não seja enganado por este mundo físico, material e cartesiano que nós vemos, Pai, que a gente venha andar por fé e não por vista, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa sabedoria, Pai. Eu peço agora por cada um, Senhor, que o Senhor esteja guardando, escondendo no teu esconderijo, que o Senhor abençoe, proteja, prospere, cure, salve, liberte, Senhor, livra, que o Senhor livra de sofrerem ou de cometerem qualquer injustiça, Pai, que o Senhor dê o temor do Senhor a cada um que está ouvindo essa oração agora, a família de cada um aqui representado, Senhor, seus maridos, suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus namorados, namoradas, Senhor, seus amigos, Pai, que todos sejam alcançados através da vida dos teus filhos que estão ouvindo esse devocional, que eles sejam usados pelo Senhor, Paizinho, que eles sejam verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, que onde eles chegarem, Senhor, eles transmitam paz, que onde eles chegarem, o céu chegue junto com eles, Pai, que eles levem paz, que eles sejam leves, Senhor, e que eles deixem agora todo fardo que eles têm carregado que não pertence a eles, Deus, e que eles venham levar o teu fardo, Jesus, que é leve e suave, porque a tua palavra diz, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu peço que o Senhor esteja agora renovando as forças, que o Senhor esteja renovando a esperança, renovando o ânimo, Senhor, que o Senhor esteja trazendo leveza para o coração, que o Senhor tire toda a ansiedade, Deus, todo o medo, todo o agir na força do braço, Paizinho, e que a gente venha sempre descansar no Senhor, sabendo que o Senhor trabalha em nosso favor. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor trabalha para aqueles que em ti esperam. Senhor, nunca se ouviu falar de um Deus, como diz na tua palavra, nunca se viu antes e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Deus, isso é maravilhoso demais, isso é grande demais. Nos ajude a entender, Senhor, plenamente a tua palavra e descansar plenamente no Senhor e esperar no Senhor, porque o Senhor não trabalha para aqueles que tentam fazer na força do próprio braço. A tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que em ti esperam. Deus, então, nesse dia nós decidimos esperar no Senhor.
e lançar sobre o Senhor toda a ansiedade que temos sentido, Pai, porque a tua palavra diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a ansiedade não é nossa, porque nós temos as características do Senhor, porque somos teus filhos, Senhor, carregamos o teu DNA, e não é característica do Senhor ansiedade, medo, Senhor, covardia, insegurança, escassez, nada disso provém do Senhor, porque o Senhor não tem essas características. Então isso são cargas e fardos que muitas vezes carregamos, Senhor, que vem da nossa família, que vem da sociedade, que vem do próprio mundo, que é exatamente o contrário do teu reino. Senhor, a tua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está lá em Romanos, o Senhor falou isso. Senhor, então não nos deixa nos conformarmos com esse mundo, que significa tomar a forma do mundo, andar conforme este mundo, mas que a gente venha andar aqui na terra como cidadãos dos céus, porque é o que nós somos. A tua palavra diz que nós somos embaixadores e embaixatrizes do teu reino aqui na terra, que o Senhor nos colocou aqui para governar sobre tudo que há nos céus, na terra, nos mares, Senhor, sobre tudo que tem sobre a terra. O Senhor nos chamou para governar, Senhor. Então nos dê esse governo, Pai, nos ajude a acessar tudo aquilo que é herança nossa, que é direito nosso, Senhor. A tua palavra diz, o Senhor disse, Jesus, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, destruir nossos relacionamentos, destruir nossa família, destruir nossa vida financeira, Senhor, mas está repreendido, está destruído em nome de Jesus, porque depois do Senhor ter dito isso, o Senhor falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Senhor, então quando andamos no Senhor e com o Senhor, nos teus caminhos, nós temos direito a uma vida em abundância, Senhor, abundância em todas as áreas. O Senhor já pagou o preço para que nós vivêssemos essa vida em abundância. E eu peço, Pai, que tanto eu como a minha família, meus familiares, todos os meus alunos e alunas, Senhor, seguidores, inscritos, aquelas pessoas do bem, Senhor, que têm um coração voltado para o Senhor, que querem mais de Ti, aqueles que estão ouvindo esse devocional agora, que têm buscado pelo Senhor, que querem Te conhecer, que estão com um coração sincero, Deus, que querem aumentar a sua fé, que o Senhor venha dar, Senhor, a cada um de nós essa vida com abundância, que o Senhor venha dar, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs essa vida em abundância, Senhor, que eles não vivam mais em escassez, que eles não vivam mais com medo, com ansiedade, com insegurança, Senhor, porque com timidez, com complexos de inferioridade, com depressão, com pânico, com angústia, com inseguranças, com medo de perder alguém, Senhor, porque essas características não são do Senhor, então não são deles também, Pai, mas que eles venham viver cheio de fé, de esperança, que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, que o Senhor grave na tábua do nosso coração as Tuas palavras, Senhor, para que a gente não venha se esquecer das Tuas palavras, para que o inimigo não nos engane, Senhor. Porque quando conhecemos a tua palavra, o inimigo não pode nos enganar. Quando ele vem com alguma mentira, Senhor, ele tenta. Se ele tentou até você, Jesus, que é o próprio Deus, se ele tentou até o Senhor, tentou enganar, tentou distorcer a tua identidade. Quando ele tentou o Senhor no deserto, falando: se tu és o Filho de Deus, então se lança daqui desse abismo. Porque está escrito, ele usou a própria Bíblia para querer confundir a identidade do Senhor. Quanto mais ele tenta destruir a nossa identidade em Ti, Pai, através dos nossos pais, da nossa família, dos familiares, através do mundo, através da sociedade, Senhor, mas que caia por terra, que seja destruído em nome de Jesus tudo que não provém do Senhor em nós, Pai, e que o Senhor nos revele a nossa verdadeira identidade, que é a imagem e semelhança do Senhor, que são as características, Deus, e os princípios do Senhor, o caráter do Senhor. Paizinho,
A tua palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. E o perfeito amor é o Senhor, Pai. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós, derrame sobre a minha vida, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração agora. Que o Senhor venha derramar 100% do teu amor. Que o Senhor venha nos inundar, Senhor, com o teu amor. Que a gente venha sentir 100% do quanto o Senhor nos ama, que é um amor incondicional, é um amor sem medidas e sem limites, Senhor. Por mais que um pai e uma mãe biológica possam amar o seu filho com tudo que podem, com tudo que têm, sejam capazes de dar a própria vida, Senhor, ainda assim, eles não conseguem nos amar da forma que o Senhor nos ama, Pai, porque o teu amor por nós é muito maior. Então que o Senhor derrame sobre nós, revele a nós, ministra sobre os nossos corações o teu amor, 100% do teu amor, porque quando nos sentimos totalmente amados pelo Senhor, não há espaço para o medo, Senhor, porque a tua palavra diz, e é sobre a tua palavra que nós queremos andar e confiar. A tua palavra diz, o Senhor disse que o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós decidimos neste momento lançar fora todo medo, toda ansiedade, toda insegurança, toda depressão, todo pânico, todo desânimo, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo ataque do maligno, que caia por terra, em nome de Jesus, e nós ficamos com o perfeito amor, Senhor, que lança fora esse medo, Deus, que não existe espaço para o medo quando estamos preenchidos com o teu amor. Paizinho, a tua palavra também diz que nenhuma arma forjada contra nós prevaleceria, então que seja quebrado que seja quebrado, Senhor, todo o laço do maligno, todas as armadilhas, tudo aquilo que ele preparou contra as nossas vidas, que seja destruído agora, Pai. Que o inimigo seja desmascarado, Senhor, e que ele não consiga nos ver. Senhor, neste momento eu te peço, nos esconda no teu esconderijo, nos reveste com as tuas armaduras, perdoe os nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, que o Senhor venha trazer luz sobre os nossos pecados, sobre aquilo que nós ainda não vemos sobre nós mesmos, mas que está desagradando ao Senhor, Pai. Que o Senhor traga luz e que o Senhor traga arrependimento verdadeiro, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque a tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Senhor venha nos convencer, nos mostrar, Senhor, tudo o que está de errado e que a gente venha trilhar, andar a partir de hoje num caminho de retidão, porque a tua palavra diz que quando o caminho de um homem, quando os caminhos de um homem são retos ao Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Senhor, que assim seja, Senhor, que assim sejam os nossos caminhos retos aos teus olhos, que sejam agradáveis aos teus olhos, Pai. Encha-nos da tua presença, Senhor, que o Senhor fira de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade todos os nossos inimigos, Senhor, para que não possam agir contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos bens, contra os nossos trabalhos, contra as nossas empresas, contra os nossos carros, Senhor, mas que os teus anjos estejam nos cercando em todo o tempo, cercando os nossos carros, Deus, nos escondendo no teu esconderijo, Pai, e em todas as áreas, Deus, que sejamos invisíveis aos olhos do inimigo, Paizinho. É o que nós oramos e te agradecemos. Pai, nós também te pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, para que a gente seja revestido do poder que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, Senhor, guia a vida deles e tira, Senhor, cada um que está nas trevas e traga para o reino da tua luz, Senhor, traga para o reino do teu amor, Pai, para o teu reino. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.